imagem da ação da polícia, hein? A polícia militar terminou com um homem morto. Olha o corre-corre. E aí pelas ruas ali até a aeronave, o helicóptero ali da polícia dando apoio a estas buscas. Isso tudo hoje à tarde. Segundo a polícia militar, minha gente, houve um confronto e o suspeito estaria armado. E aí, na hora que puxa uma arma para a polícia, eles não pensam duas vezes. É a versão da polícia, a gente está trazendo aqui. E aí, gente, os moradores que presenciaram a cena dizem o contrário do que está falando a polícia. E afirmam que não teria havido troca de tiros. O que eles estão falando? Que o homem que morreu não tinha arma e não teria atirado contra a guarnição. E aí essa ocorrência foi em frente a uma loja e as aulas foram suspensas. Não teve outro jeito, viu? E aí essas aulas, essas escolas ficaram ali de portas fechadas porque é o risco iminente, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar ali com o Kleber Costa, que ele está acompanhando desde o início da tarde essa situação, Kleber, e vai contar para nós. Imagina os pais desesperados que tem os alunos nessas duas escolas, Kleber, e a confusão que se deu aí, todo esse transtorno e as pessoas dizendo que não houve confronto. Boa noite, conta mais pra gente aqui no Cidade. Oi, Lúcio, boa noite para você e a todos que assistem o Cidade Alerta Minas. Pois é, não apenas pais e alunos ali desesperados no meio do tiroteio, bombas de gás também lançadas em frente a uma creche que tem crianças de 10 meses até 6 anos de idade, também de uma escola ao lado, escola essa que de alunos ali do ensino médio também, crianças pequenas ali, no momento em que essas famílias, os pais chegavam para entregar essas crianças ali para mais um dia de aula. Como você destacou, as duas unidades educacionais tiveram as atividades suspensas, crianças que estavam na creche, a direção dessa creche ligou para os responsáveis para buscar essas crianças e as atividades foram totalmente suspensas, tanto na creche quanto nessa escola. Seguinte, um jovem, um homem de 18 anos, acabou morto aí após um suposto confronto com a polícia militar hoje à tarde ali no bairro Monte Hebron. Diversas equipes da polícia militar estiveram empenhadas nessa ocorrência que aconteceu no setor oeste de Uberlândia, inclusive contando com o apoio de cães farejadores e até do helicóptero Pegasus. Além da polícia militar, também participaram aí dessa ação o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para resgatar a vítima baleada, e ainda a perícia técnica da Polícia Civil, uma vez que essa ocorrência acabou com uma pessoa morta. Lúcio, as primeiras informações que a polícia militar repassou ali à imprensa davam conta que os militares estariam perseguindo homens que estavam em um veículo e que teriam envolvimento ali com o tráfico de drogas, com dinheiro ilícito, e aí, em determinado momento, teria acontecido aí essa troca de tiros. De acordo com a polícia militar, um dos suspeitos estaria armado e teria ali atentado contra a vida dos militares. O baleado, então, foi socorrido pelas próprias guarnições da Polícia Militar até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas quando deu entrada no HC já estava sem vida, não resistiu ali aos ferimentos e após isso, claro, o corpo foi encaminhado ao IML. Testemunhas, no entanto, relatam uma situação totalmente diferente do que a polícia repassou até agora. Essas pessoas que presenciaram essa situação ali no bairro Monte Hebron dizem que não houve confronto contra a polícia militar, que os jovens não estavam armados e que não teriam atirado. A gente vai acompanhar agora o relato de um homem com quem eu conversei hoje à tarde. Ele estava praticamente em frente, onde tudo começou a acontecer ali no bairro Monte Hebron, na rua abaixo dessa creche e dessa escola, e eu convido você e também os nossos telespectadores a ouvirem agora o relato dessa testemunha. Acompanhe. Ele veio no carro, né? Assim que ele parou o carro aqui com dois colegas dele junto, a viatura parou de pareia e já sacou uma arma, pegou, o outro menino saiu correndo, ele pegou, atirou no menino e quase me acertou ainda. Aqui teve troca de tiro, que não teve não. Mas que ele matou o cara na covardia, porque para mim, se fosse da lei mesmo, matava o cara na covardia. Porque não correu atrás dele, não prendeu ele. Primeira coisa, atirou no menino, quase me acertou ainda. Depois foi ele, deu mais 4 tiros no menino ainda.
Pois é, essas testemunhas com quem eu conversei, como vocês perceberam, elas não mostram o rosto por medo de represálias, mas mesmo assim nos procuraram para relatar o que viram, o que presenciaram. Uma mulher também me procurou para relatar o que ela viu, o que ela acompanhou ali diante dessa operação da polícia. Vamos acompanhar também o que ela disse. Já era um menino que tinha passagem sim, só que ele realmente não estava fazendo nada, ele estava só chegando em casa, porque ele mora naquela rua também. Esse outro, num minuto de distração dele, de desespero, ele saiu correndo. E nisso, a polícia já saiu correndo atrás dele, atirando. Os primeiros tiros que a gente ouviu foi da polícia. Quando ele ficou dentro dessa casa, aí chamaram o helicóptero veio, ele estava em cima do telhado. O que a gente ouviu é que ele já tinha avisado para a polícia que iria descer, que ele estava desarmado, ele pôs as mãos para cima, que iria descer. Quando ele desceu, a polícia pegou e atirou nele. Ele não tinha arma, ele era um menino que morava naquela rua, a gente conhecia ele não tinha arma, ele não estava armado, ele não estava com droga, ele não tinha quantia em dinheiro. Pois é, essas testemunhas também questionam como será conduzida as investigações dessa situação agora, diante desse relato, de testemunhas que estavam ali quando o tiroteio teria acontecido, alegam que não houve disparo por parte desse jovem que foi baleado e também das outras duas pessoas que estavam com ele em um veículo. E aí vamos acompanhar novamente mais um trecho aí dessa testemunha cobrando como que vai ficar as investigações daqui para frente. Aqui, infelizmente, é um bairro humilde, então não tem casa com câmera, não tem filmagem, não tem uma segunda opinião para poder confrontar e falar, não, esse rapaz aqui, ele não fez nada, ele foi morto, ele não trocou tiro, ele foi morto, ele não roubou, ele não matou, por mais que ele tenha um passado que não seja um passado lindo, que não justifica. Pois é, gente, o seguinte, agora nós, como o Lúcio destacou, eu estou acompanhando essa situação desde o começo ali da tarde. A gente chegou, ainda havia várias viaturas ali da Polícia Militar. Nós tentamos contato com os militares, eles não podiam se pronunciar naquele momento porque as diligências ainda estavam acontecendo e sinalizaram que iriam se manifestar por meio de uma nota. Até o momento, a TV Paranaíba ainda não recebeu essa nota da Polícia Militar esclarecendo ali aquela ação que aconteceu hoje à tarde no bairro Monte Hebron. Por causa do isolamento feito ali em frente ao colégio e também parcialmente ali à creche, os pais não conseguiam acessar o colégio e por conta disso as aulas, como eu disse no começo do Vivo, foram suspensas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o relato da mãe e da tia desse jovem que morreu durante essa ação policial e o relato emocionante delas vocês vão acompanhar daqui a pouquinho no Cidade Alerta. A gente está terminando de compilar o material para trazer aqui para vocês também o relato dessa mãe e dessa tia que vai também, é um relato muito alinhado com o que disseram as duas testemunhas com quem eu conversei lá no bairro Monte Hebron. Então daqui a pouquinho, Lúcio, a gente volta trazendo o relato dessa mãe, dessa tia e eu convido você a aguardar só mais um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente volta com esses relatos da mãe e da tia, Lúcio. Certo, Cleber, mas enquanto isso, o que essa mulher disse no final, eu concordo. Assim, a gente não vai tomar partido aqui, porque se a polícia está falando uma coisa, a população está dizendo outra, são 2 pesos, 2 medidas. A polícia disse que o rapaz atirou, 3 pessoas disseram que não até agora. Kleber está dizendo que vai trazer um material daqui a pouco que vai reforçar esta tese. Mas como é que estava o ambiente ali hoje à tarde, após ter então essa situação, esta crise? As pessoas estavam muito revoltadas. Como é que estava tudo por lá? Conta para nós antes de a gente se despedir aqui nesse primeiro momento, Kleber. Lúcio, quando eu cheguei no local, a rua ali dessas duas escolas, dos 2 centros educacionais, ela já estava parcialmente isolada. Havia ali 4 viaturas, sendo 3 da Polícia Militar, inclusive uma do Tático Móvel e uma viatura já da Polícia Civil, da perícia da Polícia Civil. E na rua de baixo, onde a situação teria começado, havia ali mais 3, 4 viaturas também da Polícia Militar, totalizando aí pelo menos 8 viaturas ao todo empenhadas
empenhadas no momento que eu cheguei. Já era um momento em que a população já estava ali com os ânimos um pouco exaltado, questionando ali a versão apresentada pela Polícia Militar, dizendo ali que os jovens, apesar, como a gente ouviu no relato de uma testemunha, ao que tudo indica, esse jovem, até ele completar 18 anos, ele de fato se envolvia ali com algumas coisas erradas, mas segundo o relato da mãe, que a gente vai trazer inclusive daqui a pouquinho, e de outras testemunhas que estavam ali, ele estava tentando se endireitar na vida e tudo mais. E aí, que por mais que ele tivesse feito alguma coisa errada, a polícia não poderia agir da forma com que agiu. A população toda ali no entorno estava criticando muito a atuação da Polícia Militar e aí querendo trazer, né, que a polícia não teria essa autoridade de matar, que caso ele fosse pego em flagrante fazendo alguma coisa de errado, que a condução correta da Polícia Militar seria fazer a apreensão, e todo mundo ali no entorno, essas duas pessoas apenas que toparam gravar com a gente, mesmo sem mostrar o rosto, mas outros populares também nos abordaram e todos afirmando ali basicamente a mesma situação, que esses jovens em momento algum estavam armados e que eles não teriam de fato disparado ali contra os militares, um relato totalmente oposto do que até o momento a Polícia Militar repassou aí à imprensa. Então, como você disse, né, Lúcio, são relatos totalmente opostos e, claro, a população, quem estava ali na rua, um momento ali de muita aflição, de chegada e saída de crianças ali da escola, crianças pequenas, os pais, os profissionais que estavam também nessa escola, todos ficaram com muito medo, afinal de contas, inclusive bombas de gás foram disparadas em frente a essa escola. A gente não sabe com que intenção essas bombas foram disparadas ali em frente, mas pessoas foram atingidas por balas de borracha, com crianças ali próximo. Uma das mulheres com quem eu conversei que foi atingida, ela estava buscando uma criança na escola. Quando começou todo o tiroteio ali, foi atingida na região ali do abdômen por 2 disparos. Estava com um filho pequeno, uma criança de 4, 5 anos ao lado, e por muito pouco, essas balas ali, que segundo ela são balas de borracha, não atingiram a criança, mas acabaram atingindo ela, e aí todo mundo gerou um pânico ali no momento em que a gente chegou, né? A situação já estava um pouco mais controlada, mas foi esse o relato que nós ouvimos de diversos moradores ali do bairro Monte Hebron que presenciaram essa ação de hoje ali no bairro. Lúcio. Ei, Kleber, a gente aguarda você com o relato então desta familiar do rapaz que morreu ali. Daqui a pouco então você volta quando estiver prontinho, na ponta da agulha, como a gente costuma dizer, você retorna aqui e traz esses detalhes pra gente. Agora eu falo aqui que é um caso delicado. A polícia diz que houve confronto, que a pessoa que morreu teria apontado a arma contra a guarnição. Aí já as pessoas estão dizendo que não houve isso. Agora que horas são? 6h33? Estamos ao vivo aqui na TV Paranaíba. Então fazer o seguinte, nós aguardamos um retorno da Polícia Militar. Nós temos até às 7h20, a gente aguarda esse posicionamento também, porque a gente não vai tomar partido. Quer dizer, a população está falando uma coisa, a família também e a polícia outra. Na volta, quando o Kleber trouxer essas novidades aí sobre mais detalhes do caso, aí a gente explica como é que tramita agora essa investigação a partir de agora dentro lá da polícia. Como que é esse cronograma? Porque tem também um aspecto que vai ser tudo investigado pela perícia. Inclusive o Kleber comentou que a perícia científica esteve no local para colher provas e tudo mais. Depois na volta então a gente vai detalhar para você entender direitinho como é que funciona. Porque quando envolve assim, um crime, uma morte com policiais, tramita de outra maneira no primeiro momento, as investigações e tudo mais, mas eu prometo que eu trago tintim por tintim para você já aqui na tela da cidade.